porque o nosso mês de novembro é chamado de Casa de Glória. Casa de Glória. Baseado até nesse texto do profeta Isaías que lemos aqui no início. Casa de Glória. Essa palavra glória, a palavra kavod, kavod, na língua hebraica, né? E a palavra doxa, na língua grega. Essa palavra é muito interessante, essa palavra é uma palavra muito profunda. É difícil descrever a glória. É difícil. Glória é daquelas palavras assim, parecendo vida, vida. É difícil definir a palavra vida. Assim como é difícil também você trazer uma definição da palavra glória. Por que eu digo é difícil? Porque toda definição a gente limita, não é? Quando a gente diz aquilo é isso, a gente está limitando a isso. E nós não podemos limitar uma palavra como esta, glória. No entanto, é algo muito interessante quando a gente lê, por exemplo, o entendimento que vem para o Novo Testamento, para a nova aliança de glória. Eu creio que vem do Antigo Testamento, não houve uma mudança. Eu não vou estar aqui definindo para vocês, por favor, eu quero ter esse cuidado de não limitar. Mas eu tenho também que compartilhar algo muito bonito sobre essa questão da glória, que é um entendimento hebraico da glória, e que a nova aliança traz esse entendimento. A nova aliança que nós temos com Jesus. Em Êxodo capítulo 33, dos versículos 17 ao 23, tem uma experiência muito interessante nesse trecho. Foi quando Moisés queria ver a glória de Deus. Moisés rogou a Deus, porque Moisés já vinha se relacionando com Deus. Deus já era, de alguma maneira, conhecido de Moisés, a ponto de Moisés rogar isso a ele. E ele roga, ele diz assim, mostra-me a tua glória. É um desejo de Moisés. Mas é interessante que o Senhor diz a ele que ele não vai atender à oração de Moisés. E como ele responde a Moisés, é muito interessante. Ele diz assim a Moisés, você não poderá ver a minha face, porque senão, se você vê a minha face, você não permanecerá vivo. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu não sei exatamente, amados, literalmente o que foi que aconteceu ali, não. Mas a descrição desse trecho de Êxodo 33 é muito interessante, que diz assim, Deus chega e fala assim, olha, não mostrarei a minha face. Ele não fala, não mostrarei a minha glória, ele fala face. É interessante. Aí nós começamos já a observar o quanto é esse entendimento sobre glória. E aí ele diz a Moisés, você não vai suportar, você vai morrer. Então, vou fazer com você o seguinte, vou fazer uma fenda numa rocha, é um espaçozinho, e você vai olhar por essa fenda, e quando eu passar, eu vou cobrir os seus olhos, para que você não veja a minha face, a minha glória. E quando eu estiver de costas para você, aí eu vou tirar a mão, ele vai descobrir, né? E então quando você vê, você me verá pelas costas, mas a minha face você não verá. E aí termina esse trecho. É interessante essa experiência. Como eu disse, eu não sei literalmente o que foi que aconteceu ali. Porque, amados, é estranho falar, não vê a face, mas vai ver as costas.
Nós estamos aqui numa linguagem antropomórfica, né? O que é uma linguagem antropomórfica? É antropomorfa. Quer dizer, morfê é forma e antropo é homem. Então, a linguagem bíblica aqui é como se estivesse trazendo uma descrição de Deus, como se ele tivesse uma forma humana. Uma forma humana. E se ele tem uma forma humana, então ele tem uma face, ele tem costas. Mas, na verdade, eu entendo que não está literalmente falando nem de face e nem de costas. Está usando uma linguagem para nós compreendermos. Porque nós compreendemos a palavra face, não compreende? Você compreende a palavra rosto, face? Você compreende, né? Você compreende a palavra costas? Então, veja só como é interessante. Você não vai me ver de frente. É como se dissesse isso, né? E aí, eu estarei de costas. Porque você não pode ver a minha face e permanecer vivo. Desse entendimento, eu quero trazer desse entendimento aí de Êxodo 33, para a gente compreender que glória está intimamente ligado com rosto, face. E quando a gente se relaciona um com o outro, é muito interessante essa coisa de a face nossa. Para mim, é uma das coisas mais tremendas que tem, e que tem uma linguagem. Eu diria a vocês que talvez, eu ousaria dizer, que não há em nosso corpo todo nenhuma parte que tenha uma linguagem tão profunda quanto a nossa face. O corpo fala, mas parece que a face grita, né? Se é que eu possa dizer assim. A face é algo muito forte. Não é? Eu posso tocar em você, né, com a minha mão, eu posso dar um abraço, mas você me vê, os olhos é um negócio muito sério. Uma das coisas que eu fico mais, assim, que me irrita bastante, não é que me irrita, é que eu me deixo ficar irritado, é falar com alguém que saiu, e eu não estou vendo com quem eu estou falando. Sabe aquela coisa assim de, pode ir falando que eu estou ouvindo? Eu detesto essa frase, pode ir falando que eu estou ouvindo. Pode ir falando que eu estou ouvindo, eu ouço é com os ouvidos. Não é assim? Aí a pessoa está lá, saiu, eu fico de cá assim, falando para o nada, assim, ó. Oi, e aí, o que você achou? Ah, achei muito legal. Isso é horrível. Porque para mim, para dizer que foi legal, tem que dizer com todo o rosto, toda a face, e não apenas com a voz. E esse negócio de face to face, isso é um negócio muito profundo, viu? Diga se não é. É muito. Você pode estar falando com alguém por telefone, à distância, ouvindo a voz, mas não é a mesma coisa. Estar diante da pessoa, face a face. Isso é muito sério. E é interessante que o entendimento que a Bíblia tem, que nos traz sobre glória, é face. Veja o que Deus falou, né? Moisés queria ver a glória. Aí Deus falou, não te mostrarei minha face. Porque a glória de Deus é a sua face. É claro que nós estamos aqui agora dando uma forma humana, né, para Deus. Mas eu queria que você entendesse. A glória de Deus é a sua face. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer tanta coisa, viu? Mas eu creio, amados, que quando a gente fala assim, Senhor, enche este lugar com a tua glória.
Não é simplesmente falar assim, ó, venha o teu poder, então o poder de Deus está tocando nas pessoas, a glória está aqui. Para mim é mais. Não é a questão do poder, porque a glória é, a face de Deus é a sua glória. Isso quer dizer o quê? Que ele se fez presente, mas ele se fez presente não pelo seu poder, não pela sua palavra. Porque assim como nós nos relacionamos uns com os outros, nós podemos ter o poder de uma pessoa, nós podemos ter a palavra de uma pessoa, mas quando nós temos a face da pessoa é diferente. Você vendo ali, olha profundamente. Assim também com o nosso Deus. Quando ele diz assim, Senhor, enche esse lugar com a tua glória. Eu creio que estamos pedindo muito mais do que a questão do poder, do que a questão da palavra, porque pode não haver poder e não haver palavra quando ele vem com a sua face. Pode haver poder e palavra também, mas necessariamente não está ligado uma coisa com a outra. Ele vai estar se manifestando de tal modo como uma pessoa que encontra com você face a face. É totalmente diferente isso. Eu quero trazer essa compreensão de glória como face para Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 17, versículo 7. É muito interessante, viu? Eu queria que vocês caminhassem comigo aqui. Mateus 16, a partir do verso 13 até o 17, versículo 7. Dezesseis, 13, amado. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto, que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois... Observe que nós estamos no capítulo 17 agora.
E nós estamos prosseguindo, amados, nós estamos prosseguindo o que vinha acontecendo aqui. É interessante a maneira como o texto flui, né? Inicia o capítulo 17 assim, 6 dias depois. Não precisava dizer isso, bastava dizer o que aconteceu. Mas o fato de iniciar dessa forma, flui o texto, ou seja, o que vinha acontecendo. Agora, 6 dias depois de tudo que nós acabamos de ler, acontece algo muito interessante. Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Transfigurado. Essa palavra transfigurado é, na verdade, a segunda vez que essa palavra aparece na Bíblia, depois de... essa palavra está em 2 momentos nas Escrituras. Está aqui, em Mateus 17, 2, e está lá em 2 Coríntios 3, 18, que fala sobre nós sermos transformados de glória em glória. Presta atenção em negócio de glória em glória, viu? Nós sermos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Por quê? Porque o entendimento da palavra de Deus sobre glória é a face, né? E em 2 Coríntios 3,18 está essa palavra transformado, que é essa palavra, essa metamorfose que acontece. Acontece uma metamorfose. Essa palavra está ali em 2 Coríntios 3,18 e está aqui agora para descrever o que aconteceu nesse monte. O Senhor Jesus, ele foi transformado, ele foi transfigurado. Algo aconteceu diante dos 3 discípulos. E o que foi que aconteceu? O seu rosto, o rosto do Senhor Jesus, resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Você vê que Pedro sempre está tomando a palavra, né? A gente leu aqui o trecho, desde o início lá de Mateus 16, 13, sempre Pedro tomando a palavra. Disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Estando ele ainda a falar, é interessante esse estando ele ainda a falar. Eu me lembrei de Pedro, que também estava a falar, lá em Atos capítulo 10, quando ele está na casa de Cornélio, está Pedro falando. Aí o texto diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre o povo e todos foram batizados no Espírito Santo. É interessante que como é que, né, Deus gosta de interromper Pedro. Não é interromper Pedro, mas é assim, enquanto Pedro está falando, algo está acontecendo, não é? E não precisa ele... eu entendo que o que está acontecendo, seja aqui no monte ou lá na casa de Cornélio, era muito mais importante do que aquilo que Pedro tinha para falar. Entende? Então é algo muito interessante. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Também é difícil, né, trazer a literalidade do que aconteceu ali, viu? Mas foi algo assim espantoso. Não dá para a gente dimensionar aqui agora. O que significa o rosto do Senhor resplandecer como o sol. Imagina como o sol. E as vestes ficarem brancas como a luz. Um negócio assim esplendoroso. Começou a tomar assim, que os discípulos ficaram espantados, perplexos. E enquanto eles falavam, olha que coisa interessante, uma nuvem luminosa cobriu todo mundo ali. E dela saiu uma voz que dizia,
Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Olha, eu posso imaginar, é algo de dar medo mesmo. Chegou-se, pois, Jesus, tocando-os, disse: levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Até aí. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui duas dimensões. Duas dimensões. Eu posso falar duas dimensões, eu posso falar dois níveis, eu posso falar dois. Mas eu queria que você entendesse, até tomando o texto de 2 Coríntios 3,18 emprestado, que diz assim: todos nós com o rosto descoberto. Então veja só como é que esse negócio da glória e o rosto. A glória e o rosto tem uma ligação muito profunda, viu? Então veja só, lá diz assim: todos nós com o rosto descobertos, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transfigurados, transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo seu Espírito. É assim que está, 2 Coríntios 3,18. Tomando emprestado essa expressão de glória em glória, eu entendo muito bem que essa expressão está dizendo de uma fase para outra fase, mas sempre o que dá a entender que é algo crescente. Estão compreendendo? É uma coisa que cresce. Não é assim, de glória em glória, andando de lado. Não. É um de glória em glória, andando como se você estivesse subindo uma escada. É de glória em glória no sentido de algo que vai assim aumentando, crescendo. Eu queria que você compreendesse isso aqui, esse de glória em glória, para a gente voltar a Mateus. Observe agora os versículos de Mateus 16, versículos 13 e 15. 13 e 15. De 13 a 15. Eu vou ler novamente aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pronto, até aí. Compare agora, eu queria que você comparasse agora, essa primeira experiência de Mateus 16, de 13 a 15, com a de Mateus 17, 1 e 2. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que nós temos aqui? Primeiro, o que lemos em Mateus 16 foi uma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus lá em Cesareia de Filipe, chamou os discípulos. E ele estava perguntando para todos os discípulos. Aqui envolve todos os discípulos.
E o que ele está falando aqui é o que nós pensamos sobre ele. Qual é a visão que as pessoas têm dele? Então, veja só, em Mateus 16, 13 a 15, ele fala a todos os discípulos, perguntando sobre qual é a visão que as pessoas, mas que também os discípulos têm dele. Enquanto em Mateus 17, não é algo agora para todos os discípulos, mas somente para 3. Ele faz questão, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já sabia, amados, ele já sabia o que iria acontecer no monte. E é interessante ele separar esses 3 dos demais discípulos. Ele toma, então, Pedro, Tiago e João. Tiago e João são irmãos. Ele toma esses 3. E é interessante, se você observar, o que vai acontecer na vida desses homens, depois de Mateus, depois dos evangelhos, em Atos dos apóstolos. Você vai compreendendo o depois. Quando você vê o depois, você vê o quanto Pedro, Tiago e João eram, de fato, 3 que se entregaram de uma maneira tão profunda ao Evangelho, à vida com o Senhor. E você ouve muitos relatos depois desses 3. É interessante. Agora, em Mateus 17, Jesus separa os 3 dos demais, então não é para todos, mas somente para esses 3. E aqui o Senhor Jesus não vem perguntar a eles o que eles pensam a respeito dele. Aqui ele vem, ele mesmo, se revelar a eles quem de fato ele é. Se lá em Mateus 16, ele vai perguntar o que os outros pensam a respeito dele, aqui em Mateus 17, ele vai revelar o que ele mesmo sabe sobre si. O que nós temos aqui? Nós temos uma outra dimensão de glória. Nós temos um de glória em glória. Ou seja, nós temos aqui agora uma experiência que difere até dos outros discípulos. E uma experiência, amados, em que o rosto do Senhor, quero chamar a atenção disso, fica resplandecente como o sol. E eu quero que você sempre saiba que o rosto tem muito a ver com a questão da glória. Então, nós temos agora aqui uma experiência que não é para todos os discípulos, mas, ao mesmo tempo, será tão marcante na vida destes 3, que esses 3 vão entregar suas vidas de tal maneira a obra e a Deus, diferente dos outros 9. Por isso é que, eu não sei até que ponto nós estamos sendo assim, eu não sei se desconhecedores ou levianos, quando a gente fala assim, Senhor, eu quero ver a tua glória, ou coisa parecida com... Mas sempre perguntando da glória. A glória é um negócio muito pesado e sério. E essa manifestação, que eu digo assim, do rosto, é bem diferente das demais. A manifestação da face é diferente das demais. Assim como a gente, nas nossas relações, a manifestação nossa de rosto, um para com o outro,
é diferente de qualquer outra manifestação de qualquer parte do nosso corpo. Assim também, essa questão da face é muito séria. E aí nós chegamos num ponto que eu considero assim ainda mais profundo dessa relação com a glória, que é o que vem logo em seguida, quando Jesus faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí você vai ver um nível de revelação de quem Jesus é, que foi dado a Pedro. Veja aí Mateus 16, versículos 16 e 17. Você vai ver. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Observa, olha a experiência. Pedro chega e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado é você, porque não foi você, não foi da sua cabeça isso. Foi o Pai que está nos céus quem revelou. Agora veja o que vai acontecer no monte. Lá no monte, em Mateus 17, versículo 5. Veja. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí diz a palavra o quê? Quando eles ouviram essa voz, eles ficaram atemorizados. Então presta atenção aqui. Em Mateus 16, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, não foi carne e sangue quem revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Mas veja como foi que o Pai revelou. O Pai revelou através de Pedro. Foi uma revelação que veio ao espírito de Pedro. Pedro chegou e falou assim: tu és o Cristo. Parecia ser até Pedro. Parecia que era Pedro quem estava falando que ele era o Cristo. Mas não era Pedro. Era quem? Era o Pai no céu que estava revelando. Só o Senhor Jesus, amados, sabia ali naquela hora que era o Pai que estava revelando a Pedro. Eu creio que nem o próprio Pedro sabia que ele estava sendo usado ali para uma revelação do Pai. Mas agora em Mateus 17, a coisa engrossou. Engrossou no bom sentido. Agora, amados, não é o Pai, Deus, usando alguém. Aqui, agora em Mateus 17, o Deus, o Pai, não está falando através de Pedro, está falando através dele mesmo. A nuvem cobre, e aí eles ouvem uma voz, e eles ouvem mesmo, todos ouvem, ficam atemorizados. Mas essa voz é a voz do Pai, Pai esse que já havia revelado a Pedro há poucos instantes que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora o Pai falando diz assim: este é meu filho. Mas espera lá, o Pai está dizendo: este é meu filho, mas ele lá em Mateus 16 já havia falado a Pedro que Jesus era filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, eu aqui agora com vocês, sendo usado por Deus, e Deus mesmo falando aqui nesse lugar, é bem diferente. Diga se não é. Eu posso chegar aqui e falar com vocês assim: olha, amados, estou compartilhando essa palavra aqui, o Espírito me inspira a ministrar a você essa palavra. Aí todo mundo ouve, é Deus quem está falando, a revelação vem do Espírito Santo, a gente está acostumado com isso. Ou melhor, a gente está familiarizado com isso. Só que agora, aqui em Mateus 17, está falando que eles tiveram uma experiência que deixaram todos eles com temor. Antes, Pedro não ficou atemorizado.
quando recebeu a revelação de que Jesus é o Filho. Agora, Pedro está com muito medo de ter ouvido falar, pela voz do próprio Deus Pai, que Jesus Cristo é seu Filho amado. Está bem claro aqui, queridos, que quando diz assim, 6 dias depois, eu entendo perfeitamente que está continuando o que vinha, como ele vinha se manifestando. E aí você observa que, quando o Pai usa Pedro para dizer que Jesus é o Cristo, esse é um nível de revelação. Mas quando o Pai lá no monte fala que Jesus é seu Filho, ali trouxe até medo, temor, porque ali estava um outro nível de revelação. Eu posso entender então que de glória em glória, eu creio que aqui nesse local, né, nós que estamos aqui, ouso dizer que nós somos todos filhos da primeira experiência. Primeira é essa que eu estou dizendo aí. Você falar uma coisa que foi o Espírito Santo que te inspirou a falar, como Pedro fez. Aquilo ali é nossa experiência. Nós somos hoje, a nossa vida cristã hoje é resultado dessa experiência. A vida cristã de cada um aqui é resultado da revelação do Pai através de nós. Agora, poucas pessoas, 3 tirado dos 12, não apenas tiveram a revelação do Pai através deles, mas tiveram a própria revelação de Deus Pai a eles. Sem intermediários. Deus usou a Bíblia e eu li lá e eu vi que era o Senhor me falando. Isso é uma coisa. Outra coisa é a face, é a glória. Outra coisa é você saber que você está diante de. Isso dá medo. Traz temor. Aí você vai dizer assim, mas essa palavra então não é muito encorajadora, não. Porque ela está mostrando que nós já estamos todos vivendo essa primeira experiência, mas esse monte, subir nesse lugar aí é que está. Eu creio que nós estamos vivendo como igreja, e agora falo aqui profeticamente a igreja. A gente está vivendo em tempos, onde eu creio que Deus está separando pessoas para subir o monte. Por causa de algo que Ele quer falar, que Ele quer fazer. Porque o que Ele fez com aqueles 3 foi exatamente isso. Porque Ele já tinha o que tinha para revelar, é que Ele separou os 3. Ali não foi uma experiência circunstancial. Ali não foi assim, à medida em que eles estavam andando, Ele então se revelou a eles. Não, ali foi uma experiência programada.
Ali foi uma experiência organizada, com um propósito. Ele separa, porque ele sabe que ele vai se mostrar de uma maneira incomparável. E aí eu entendo porque estamos trazendo essa palavra. Por quê? Porque o Senhor está em sua igreja. Amados, e agora eu falo aqui a esse pequeno grupo que está aqui hoje, mas eu não estou dando a mínima importância ao fato de ser pequeno. Falo agora como se falasse a milhões de cristãos no Brasil ou no mundo. O Senhor Deus está, nesses dias, separando os Pedros, Joãos e Tiagos, porque Ele quer se manifestar de maneira proposital para o que há de ser na vida destas pessoas. Porque a vida dessas pessoas, para o que há de ser, necessita desta glória. Senão, não suportará o que há de ser. Eu creio que aos 12 discípulos, a multidão, ele está lá assim, pondo as mãos e realizando grandes milagres. Mas àqueles 3, ele não está impondo mão, ele está apresentando sua face, seu rosto, para que eles pudessem ver. E quando ele impõe suas mãos sobre nós nos alegramos. Mas quando nós vemos o seu rosto, nós ficamos grandemente atemorizados. E eu queria só, para encerrar, dizer uma coisa aqui, muito crucial, entre uma glória e outra glória. Entre uma glória e outra, tem uma palavra que está incrustada no meio dessas 2 experiências que eu destaquei para vocês aqui. A de Mateus 16, lá no início, e a de Mateus 17. No centro, existe algo que no meu coração é o que sempre deve existir entre um degrau e outro. Entenda, um degrau e outro, viu? Entre um degrau e outro de glória é o que tem que existir. E o que tem que existir, que está centrado, incrustado é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que vai tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa do Senhor, por amor a Ele, achá-la-á. Essa palavra, ela está assim, eu diria que agora, eu situo essa palavra que agora, amados, entre uma glória e outra. O que eu quero dizer é o quê? É que entre a primeira experiência de Deus falar através de nós e a experiência de Deus falar diretamente a nós, existe esse chamado dele para que nós neguemos a nós mesmos, para que não consideremos mais a nossa vida por preciosa para nós, conforme Atos 20, 24, e consideremos tudo que nós somos e tudo adquirido e tudo que temos como nada, refúgio. Temos que perder tudo isso por amor a Ele e para sermos achados nele. Essa foi uma experiência de Paulo lá em Filipenses 3,
quando ele fala exatamente isso. Ele diz: eu considero todas as coisas como perda. Perda é o que está aqui de Mateus 16. Mateus 16 ele fala assim: se você perder a sua vida, vai achá-la. Paulo então entendeu isso para dizer assim, lá em Filipenses 3, 7 a 9. Paulo diz assim: todos os meus títulos, tudo que eu aprendi, tudo que hoje define minha identidade, tudo que tenho, bens adquiridos, bens materiais, bens imateriais, tudo isso eu considero como perda, eu perco isso, eu considero como refúgio, como coisa sem valor, como lixo, para que eu possa ganhar ao Senhor Jesus e ser achado nele. Então essa experiência que Paulo está falando aqui, lá em Filipenses 3, 7 a 9, é o que ele está cumprindo o que Jesus fala lá em Mateus 16, nos chamando para perder, e aí nós vamos achar o quê? Vamos achar nossa alma, lá a palavra, aquele que perder sua vida, vida lá é psique, é essa coisa psicológica nossa. Aí fala assim, vai achar o quê? Achar sua alma. Nós vamos achar nossa alma, nós vamos achar quer dizer assim, você vai descobrir exatamente quem de fato e verdadeiramente é você. Você vai descobrir isso. Por isso é que ele diz, transformado de glória em glória na mesma imagem dele. Por quê? Porque é aí que eu vou achar. Daí eu entendo muito isso, queridos, quando nós temos essa experiência da perda, essas experiências de morte, essas experiências de considerar as demais coisas, renunciar às coisas. Essas experiências, elas são experiências que estão sempre entre um degrau de glória e outro degrau de glória. Sempre, sempre. Se a gente for olhar aqui a vida desses discípulos, a vida do próprio Paulo, foi sempre assim. Nunca ele foi para uma glória maior do que a que ele vivia. Nunca ele experimentou algo muito maior do que o que ele estava experimentando, sem que primeiro ele tivesse tido essa experiência de, parece que vai perdendo. Mas a sensação que dá é assim, parece que cada vez que sobe, pesa subir. Subir escada pesa. E a experiência aqui, o que dá a entender, só para a gente entender a ilustração, é assim. É como se lá no início da escada, você tivesse assim com tanta carga, com tanta mochila, tanto peso, entende? E o que dá a entender é, de glória em glória, só vai acontecendo à medida que você vai se livrando, entende? Você vai se livrando desse peso. Não tem como você continuar, subindo e levando consigo o que você já trazia. Não. E é interessante, a gente vai subindo, aí no início parece que são pecados que estão pesando. Aí depois parece que não é mais pecado. Claro, a gente nunca deixa de cair, de transgredir. Mas eu quero dizer assim, começam a ser coisas até legítimas da vida nossa, que o Senhor vai removendo, aí você vai subindo. Aí parece que você vai ficando mais leve quer dizer o quê? Você vai começando a desconsiderar. Parece que as coisas que tinham um valor tão grande, um peso e um significado tão grande, não tem mais aquele peso de significado. Até a palavra peso é boa. Peso no sentido de importância. Aí parece que essas coisas vão perdendo o peso da importância. Aí você vai subindo. E o que é interessante é que nós vamos achando a nossa alma. Não é que estamos nos descaracterizando, como nos despersonalizando como pessoas. Não, nós vamos, na verdade, nos achando. Por quê? Porque nós vamos ficando, como diz a palavra, mais
transformado à imagem, nós vamos nos conformando à imagem do Filho, à imagem do Filho. E cada vez que conforma a imagem do Filho, significa que eu estou achando a minha alma. Isso é uma experiência muito tremenda da face, da face. É a experiência da glória. Por isso, Senhor, eu creio, Ele está chamando sim. Ele está chamando. 6 dias depois, 6 dias depois, 6 dias depois. 6 dias, cada dia para Deus é como 1000 anos. Então, 6.000 anos depois, Ele está nos chamando à parte para subir a um alto monte. Amém? Vamos orar por isso?